meu pai é dentista desde 1981. Eu nasci em 1987. Desde que eu nasci, minha mãe conta, não lembro, lógico, que eu ia de carro, ela me levava de carrinho e eu ficava no consultório. Então, desde que eu nasci, eu fui criado praticamente dentro de um consultório. A gente trabalhava assim, na raça ainda. A gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, a gente não tinha esses recursos que tem hoje. Então, era muito difícil, mas desde o começo eu procurei fazer bastante curso, fiz especialização. Eu lembro que eu brincava às vezes no fundo do consultório com gesso, com alguns materiais que tinha, tudo. Então, minha infância inteira eu lembro que eu passei dentro de um consultório, né? Então, assim, eu acho que isso teve uma grande influência na minha escolha, na minha formação e em tudo mais. Depois nós recebi a notícia que o meu filho ia fazer a faculdade, que iria fazer. Para mim foi um choque, né? Eu jamais imaginava. Quando ele comunicou que ele ia fazer odontologia, eu a princípio fiquei assim, um pouco chocado. Chocado como? Eu jamais imaginava que um filho meu fosse fazer odontologia. Depois de um certo tempo a gente entra num ciclo vicioso, você fica naquilo, e há necessidade de vir uma coisa nova, e essa coisa nova te dá uma empurrada. E de fato ele trouxe. Hoje eu falo sem sombra de dúvida que ele, se ele não sabe o tanto que eu sei, ele sabe um pouco mais. Ele é um excelente profissional. Logo que eu me formei, eu vim com uma bagagem teórica muito grande da faculdade. E a prática não tão desenvolvida, que eu acho que isso é o que conta, né? Então eu cheguei aqui, muitos casos a gente ia discutir, eu levava em conta só a parte teórica. E essa parte de experiência, do dia a dia da clínica, quem foi me passando foi meu pai. Porque a gente não tem aquela experiência, muitos casos que a gente pegava no começo, que eu pegava no começo, eu queria aplicar a teoria do jeitinho que a gente aprendeu na faculdade, mas só a teoria não resolve o caso. A vivência, a experiência é que leva a gente ao aperfeiçoamento. Então, a minha experiência, muito dela foi passada pelo meu pai. Trabalhar com meu filho é muito fácil. O Paulo é muito maleável, eu sou muito ranzinza, eu cobro demais, eu sou perfeccionista. Se eu estou fazendo uma cirurgia, ele dá uma tossida, ou ele dá uma, eu falo, sangue nos olhos, você precisa se ligar. Então eu cobro demais, sou chato. Trabalhar com meu pai não é muito fácil, porque a gente é família, né? E família, você separar a família do lado profissional é meio difícil. Então muitas vezes a gente tem discussões de caso clínico, de um tem um ponto de vista, outro tem outro, mas no final a gente acaba se entendendo. É muito bom trabalhar com ele, e ele é muito educado, então deu certo, porque eu sou muito estressado, muito vigoroso, eu diria. Então, como ele é bem educado, então ele aceita bem tudo. Eu acho que ele está pegando a minha experiência com a didática dele, o saber dele, ele vai ser um excelente, já é um excelente profissional. Mas eu não posso ficar falando muito isso para ele, porque eu tenho que continuar cobrando até o dia que eu estiver aqui dentro. Enquanto tiver pai aqui dentro, ele tem que andar na linha, tem cobrança dia e noite. Com certeza ele cobra mais porque eu sou filho dele. Eu acho que se fosse outro sócio seria um pouquinho diferente. Ia aliviar um pouco mais. Ia aliviar um pouco mais. Comigo é na linha ali, eu não posso sair nem um pouquinho, senão tem chumbo. Nem tanto. Muitas vezes ele me corrigiu. Eu estava errado e eu aceitei. Eu estava ali, às vezes, negligenciando um fato e ele me ajudou. Então eu acho que essa troca aqui está sendo muito importante. A juventude e o saber com a experiência. Então eu acho que isso foi um casamento muito bom. Eu queria agradecer o meu pai nesse Dia dos Pais, porque além do amor e da criação, de tudo que ele me ensinou, ainda teve o lado pessoal, o lado profissional, que até esse lado ele me influenciou na vida, e eu sou muito grato a ele por tudo.
Feliz Dia dos Pais, cara.